O Pavor, de João do Rio. Leitura, Felipe Tillier. Se você gostar do nosso trabalho, inscreva-se no canal, deixe um like e compartilhe este vídeo. Obrigado. Soprou a luz, deitou-se. Chegara ao quarto, se bem que fatigado, ainda mais excitado. Não há quem não tenha as suas noites de aguçados nervos, de caminhadas pelas ruas, apressado e sem destino. Tivera uma dessas noites de chuva, molhada por constante, contínua, alagadora chuva. Eram 3 horas da manhã. Estava exausto e no auge da excitação vaga. Chegou, despiu-se, soprou a luz, deitou-se, cerrou os olhos, apertou as mãos, fazendo esforços para não pensar e dormir imediatamente. Vibravam-lhe os nervos, tinha a boca amarga, o lábio seco. A passeata perdida sob a chuva entristecera-o, enchera-o de uma dor inquieta, de um receio indeciso. Estava ali, querendo dormir, só dormir, se não dormir. O quarto estreito e pequeno, com a janela abrindo para um pátio, era no primeiro andar de uma imensa casa de cômodos do catete. Quarto pequeno, quase corredor, no lance posterior do prédio. A janela por onde entrava o ar defrontava com a janela de outro quarto. Olhando-se para cima com um certo esforço, via-se o céu. E não se podia dar conta do que faziam embaixo, porque havia uma coberta de vidro fosco a tapar os olhos, bem rente do peitoril das janelas. Fora ser o habitante daquele cômodo, com o firme propósito de lá não parar 2 dias. Estava lá, já passavam 2 meses. E deitado com os olhos fechados, ia pensando de novo todas essas coisas sabidas e repensadas. O cérebro não descansa. Horrível toca. Virou-se. Procurou aconchegar-se às coberturas na cama dura. Voltou a cabeça. Descerrou lentamente os olhos e, sem ter disso desejo, foi abrindo as mãos e ficou assim, os sentidos fluidificados, olhando a treva. A treva tem várias cores, desde que ela se habitua à retina. De negrura absoluta vai num tênue palor ao esbranquiçamento sudarizante. Parece de pelo de rato transparente e, além do poder de transformar os objetos, tem a força misteriosa de alargar, de dissolver, de acabar com as medidas, tornando-as vagas, indefinidas. Quem pode ter a sensação do tamanho exato de um quarto em treva? A treva age de tal modo que quase nunca é possível uma noção justa. Ele ia descansar no relaxamento dos nervos. Já o ambiente lívido e o distante rumor da rua não eram sentidos na modorra. Já o seu ser vivia no estado hipnagógico que precede o sono. Quando súbito, uma sacudidela brusca de nervos, com uma contração galvânica, trouxe-o à vida, mergulhando-o no terror. Precisamente, patas felinas andavam pelo corredor, deslizavam, corriam, entravam no seu quarto, remexiam nos papéis da mesa. Voltou-se completamente com o ouvido direito na travesseira, segurando trêmulo a colcha. O ruído surdo, escorregadio e leve, continuou. Parecia um animal resolvido a brincar na escuridão da alcova. Então, abrindo muitos olhos como para se apossar da treva, pôs os pés fora da colcha. Atirou com a perna, silvando baixo. Passa fora! A perna deu na sua cadeira de balanço no soalho. Ressoavam os balanços, a princípio apressados, depois, a pouco morrendo. Mas o ruído, os outros ruídos continuaram. Os outros ruídos eram 2. Dividiam-se com uma sutil maciez. Passa fora! Repetiu mais surdo. Na sua mente passavam a galope várias explicações do ruído. O gato da pensão? O Manuel, criado da casa de cômodos? O gato já teria fugido. O Manuel responderia, e de resto estavam no seu quarto. Indagou.
És tu, Manuel? Deslizante e rápidos os ruídos continuaram. O seu armário estalou como se o abrissem. Isso lhe deu coragem. Fala, homem! Não me faças levantar! Não, não era o Manuel. Seriam ratos. Grandes ratazanas. Baratas. Que horror! Mas o barulho da cadeira balançando no soalho te-los-ia espantado. Não era o gato. Não era o Manuel. Não eram nem ratos nem baratas. De repente, uma ideia atravessou-lhe o cérebro, rápida, violenta como um espigão de aço ardente. Deixara a porta aberta. A porta do seu quarto estava aberta. É bruscamente como se qualquer coisa no ambiente o enfraquecesse, uma coisa inexplicável, incompreensível. Sentiu a garganta presa, o suor nas têmporas. Quem está aí? As palavras saíram-lhe a custo. Um terror vago se esmogava no seu organismo. E ninguém respondia. Então puxou a colcha, encolheu os joelhos, abriu muito os olhos, sentindo, ouvindo com uma acuidade subitânea os vagos rumores. Eram ladrões. Sim, eram. Ele ouvia estatelado à espera de uma horrível desgraça, o drama impalpável da sombra, e imaginava cada ruído. Não era um, aliás. Eram muitos, eram diversos, todos deslizantes, mas sutis e rápidos ou graves, espaçados. Havia alguns quentes que pisavam no corredor sem receio, outros que lhe abriam gavetas e pegavam em papel de jornal e saíam. Voltavam, tornavam a sair, iam, vinham, incessantes. De uma vez, abalaram-lhe a gaveta da cômoda. Sentiu os estalos intervalados da madeira que cede. Depois, o mesmo papel pegado. Depois, passos que se apagavam no corredor, que se sumiam, como se tivessem deslizado e sumido pelas gretas betuminadas do assoalho. Sim, estava sendo roubado por gente forte que eu ia matar. Não lhe escutavam a voz. Não o impediam de gritar, eram indiferentes e superiores. Um grande medo vago, surdo, doloroso, correu-lhe nas veias, esfriou-lhe o sangue nas artérias, apertou-lhe as amígdalas, pôs-lhe na testa um suor de gelo. Estava sendo roubado. Estava roubado por assassinos que fariam morrer se resistisse. Deus! Eram muitos, eram macabros, eram satânicos. Andavam, moviam-se, passavam rentes à cama. Afastavam-se uns sempre sutis a correr num escarninho brinco, outros em chinelas, outros de sapatos de corda, outros deslizantes. E olhavam-no a ele que, perdido e só, por mais que a treva se dilatasse e a luz negra da noite pelo buraco do pátio esfumasse opacamente as bandeiras da janela. Que seria? Como acabaria aquilo? Qualquer coisa que tinha de acontecer e ainda não viera, desvairava-o. Sentia a hiperestasia epidérmica dos olhos alheios que sobre si se fixavam. Era olhado, ali só na cama, olhado e conhecido por um bando de olhos que o viam, que o possuíam, que o inibiam de um movimento, e tremia. Os queixos batiam como se gelasse na alcova a pele. Tinha dores vagas, os cabelos pareciam-lhe um capacete que se despegasse do crânio, e a garganta seca estava como presa entre dois dedos enormes dedos, que o iam torcendo com o prazer de sentir a tortura convulsa do corpo. Com as mãos entre os joelhos e os joelhos no ventre, ele olhava, sentindo a máscara de suor que lhe ia da testa ao queixo escorrer, pondo arrepios pelo pescoço abaixo. E naquela posição, olhos arregalados, comendo a treva, queria ver, queria avaliar na negrura da treva o espaço do quarto para escapar, para salvar-se. Os ladrões, apesar de nada ter de valor, continuavam a roubá-lo, a mover-se.
O drama invisível da treva continuava o mesmo. Então sentiu no estômago um espasmo de dor aguda. O sangue afluiu ao parietal. Latejou, como se eu quisesse rebentar. Não podia mais. Não! Vagarosa e sutilmente para enganar os que olhavam e pelas câimbras nas falanges, ergueu devagar o braço, aconchegou a mão por trás da orelha. Não a pôde tirar de lá. Ouvia nitidamente todos os rumores mais claros no galope do seu próprio sangue, que batia nas pontas dos dedos, pulsava no parietal, borbotava na carótida, e dentro do peito abria e fechava vertiginosamente o seu coração. O pavor prendia-o, o medo quebrava-lhe os músculos, o terror alastrava-o, abria-lhe os olhos para lhe dar a alucinação de julgar ter sobre si os olhos dos invisíveis assassinos, todo o corpo como fulgurantizado de ardores cruéis de olhos nas rótulas, placas viscosas, como olhos arrancados às órbitas, no ectimoide, na fronte, ligando num estrabismo do seu olhar outro olhar enigmático e terrível. E não acabava mais. A casa parecia abandonada, de todo morta. Nenhuma luz aparecia, ninguém acordava, da rua não vinha mais rumor algum. Só aqueles misteriosos seres continuavam. É igual, continuava o mesmo estalar da madeira, o ruído de pisadas graves, de passos ligeiros, interminavelmente como se o quisessem matar de pavor no sudário cor de lama da treva. As câimbras continuavam, mas uma vontade de livrar-se, vontade furiosa e apavorada, fazia-o ter esperanças. Lembrou-se de repente, ao lado, na mesa da cabeceira, junto ao castiçal, havia uma caixa de fósforos. Acenderia um. E depois? Depois? Era agarrá-la e acabar com tudo aquilo, ou morto ou salvo, porque não podia mais. Não era possível. Outra vez no esforço a que punha entraves, o endurecimento do braço, quase sem respirar, sentindo mais na face abrasada o suor se liquefazer, ergueu a mão. A mão deslizou, tateou, apalpou crispadamente, intencionalmente o criado mudo, subiu pela madeira, colou-se ao mármore, esperou, abriu os dedos, garrou a caixa, ficou lá. Ele ouvia. As corridinhas céleres diminuíam. Houve embaixo o reboar da grande porta que fechavam, estremecendo o prédio inteiro. Eles teriam saído ou entrava alguém. Talvez tivessem saído. Aguçou o ouvido. O ruído era agora como de um só. Estava junto da cômoda, porque a cômoda estalava. Então puxou o braço no movimento instantâneo, fechou os olhos, abriu-os para a treva, que se fazia baça, deu um grito louco, miado, sacudiu os braços na fúria de quem se defende de um ataque horrível, e querendo salvar-se, querendo viver, querendo acabar, querendo saber o mal que o envolvia, deu um salto direto para o bico de gás, riscou o fósforo, riscou um, riscou dois, riscou três, com o queixo a bater, inteiramente perdido, paroxismado, acendeu. Deu um jato, a luz amarela do gás engoliu toda a treva. Olhou, morto de cansaço e medo. A porta do quarto aberta deixava ver a negrura do corredor. Tudo estava tranquilo. Sobre as vidraças foscas que junto à sua janela serviam de teto ao pátio embaixo, as gotas de chuva que amainara continuavam sussurrantes, misteriosas, caindo das telhas sobre os vidros, escorrendo, vivendo. E no largo espelho do lavatório, a figura dele refletia-se com os braços presos ao braço do gás, a face molhada de suor, os olhos injetados, as orelhas roxas, a camisa desabotoada, lívido, mortalmente lívido,
com um sorriso idiota, repuxar-lhe os lábios, no gozo do pavor morto.